Olá, meus amados e amadas do Senhor. Vamos a mais um estudo da Palavra de Deus, com o tema hoje, Remindo o Tempo, porque os dias são maus. Nós vamos fazer uma oração, suplicando ao Senhor que Ele ilumine a nossa mente com o Espírito Santo, para que possamos ter entendimento dessa palavra tão séria e profunda. Vamos orar. Pai querido, nós suplicamos a Ti, para que o Teu Espírito Santo, que é luz, que dissipa todas as trevas, que venha iluminar o nosso entendimento, a nossa alma, a nossa capacidade de ouvir, de entender, de raciocinar e de colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Abençoa as nossas vidas e livra-nos de qualquer perturbação maligna. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a intenção de Satanás em qualquer área das nossas vidas e te suplicamos a tua bênção para este estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa carta é uma carta pastoral que dá doutrina, que passa uma doutrina, um ensino muito importante para os servos de Deus e nos exorta de muitas maneiras. Então no capítulo 5, do versículo 1 ao 21, nós vamos ler e diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que nós possamos ser imitadores de Deus, nos entregando como oferta a Deus com um aroma suave. E aí ele vem aqui no versículo 3, começa uma parte de exortação muito séria, que fala assim, mas a impudicícia significa falta de pudor, a imoralidade, a indecência e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Ou seja, esse tipo de conversa não convém a santos, a servos de Deus. Nem conversas torpe, ou seja, vil, irreverente, nem palavras vãs ou chocarrices, não é? Gracejos, coisas que são como que zombaria, né? Nem chocarrices, coisas que chocam, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, pessoa sem controle, descontrolada, ou impuro, ou avarento, que é idólatra. A idolatria que não é só a imagens de escultura, mas a pessoas, situações, coisas, lugares, qualquer coisa. Idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus, o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, não associeis a eles, pois outrora, antigamente, éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Cúmplice. Tem pessoas que acham que são amigas das outras, mas elas não são. Elas são cúmplices das coisas erradas que elas fazem. Se você aprovar e participar e ver a outra pessoa fazer coisa errada e não agir contra isso e não trabalhar com essa pessoa, você é um cúmplice. Não sejais cúmplices das obras das trevas, antes, porém, reprovai-as. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, às escondidas, o só referir é vergonha. Só de mencionar o que eles fazem é vergonha. Às vezes nós não temos nem coragem de mencionar e de falar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas,
porque tudo se manifesta através da luz, não é? A luz, ela ilumina e ela mostra o que é que está acontecendo. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Agora olha aqui os versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, incontinentes, como pessoas que são que não vale a pena, não é? Não como nécios, como incontinentes, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, né? Problemas, confusões, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vou reler os versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, incoerentes, né? Mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, como eu disse, é uma carta pastoral que fala sobre doutrinas e também exortações. Ele nos exorta. O apóstolo Paulo, ele ficou em Éfeso por 3 anos pregando a palavra de Deus, ensinando, abrindo, implantando igrejas ali em Éfeso, não é, que é a capital da Ásia Menor, e também nas províncias ao redor. Ele ficou ali por 3 anos pregando. E depois que ele implantou igrejas, e a igreja de Éfeso e tudo, e deixou pessoas preparadas, ele deixou ali para pastorear a igreja, aquele povo, e cuidar daquele povo, o seu discípulo, que ele chamava de filho, Timóteo. E Timóteo ficou ali por um longo tempo, mas depois Timóteo saiu. E quem ficou no lugar de Timóteo foi o apóstolo João. O apóstolo João permaneceu ali, não é? Naquela cidade da Ásia, não é? Que fica ali nas ilhas, na bacia da Grécia, ali, não é? Perto ali da bacia da Grécia e Turquia, aonde está a ilha de Patmos, porque depois João, depois de muitos anos, depois de ser pastor muitos anos em Éfeso, ele foi levado preso para a ilha de Patmos, ali no mar Mediterrâneo, no braço do mar Mediterrâneo, que são as ilhas ali da Grécia e Turquia, onde está localizado a ilha de Patmos, onde ele ficou preso. É uma ilha de 32 quilômetros quadrados, né? E é uma ilha que era para presos políticos que eram enviados pelas autoridades e pelos imperadores romanos. Mandava essa pessoa para essa ilha, que era uma colônia de tratamento forçado, onde eles ficavam ali, não tinham como fugir, e trabalhavam de forma forçada até morrer. E João foi mandado para ali. Mas essa carta aqui, nós vamos falar disso depois numa outra ocasião. Essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não é? Ele escreve já da prisão. A maioria de suas cartas foram escritas da prisão. Ele foi preso também, como João foi preso. O apóstolo Paulo foi preso por causa do evangelho também, de ele pregar a palavra de Deus. E então ele escreveu essa carta no capítulo 5, são esses capítulos todos, e nesse capítulo 5 ele fala que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. O que significa remir o tempo? Remir.
remir o tempo, porque os dias são maus. Remir é um verbo transitivo direto, né? Mas remindo é o verbo no gerúndio, está em ação contínua. Remindo, esteja sempre remindo, né? Aqui está o gerúndio em ação contínua, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é resgatar, é aproveitar, é ganhar, é não perder, é considerar, é valorizar. Mas isso de forma constante, ou seja, esteja sempre valorizando, não perdendo, considerando, aproveitando, ganhando, resgatando, remindo. Isso é o gerúndio, é uma ação contínua. É quando eu falo assim, eu estou cantando, eu estou falando, eu estou dizendo, eu estou trabalhando. É uma ação contínua. E então ele coloca o verbo remir no gerúndio, remindo. Vamos estar sempre remindo, cuidando, aproveitando, observando o tempo, porque os dias são maus. Remindo o quê? Remindo o tempo. Por quê? Porque o tempo não para. O tempo prossegue. O tempo não espera. O tempo está sempre no gerúndio, não é? Está sempre acontecendo, está sempre em ação todo o tempo, não é? Mas muitas vezes nós paramos, mas o tempo não. Nós podemos parar, mas o tempo não para. Então ele fala: não pare, vamos remir o tempo. Muitos de nós paramos no tempo, enquanto que o tempo prossegue o seu curso normal. Ele não para. Quando paramos, nós atrasamos algo na nossa vida. Quando eu paro de lutar, eu perco a batalha. Quando eu demoro a agir, eu atraso a minha bênção, a minha vitória, porque o tempo não para. Esse capítulo 5 de Efésios, né? É um capítulo de exortação a todos nós que professamos, que cremos em Deus, que o amamos, que o adoramos e que o servimos e que o tememos. Então, essa carta toda ela, e especificamente esses 2 versículos e esse versículo que fala remindo o tempo, isso é para todos nós. Para todos nós, nós não podemos parar, nós não podemos perder tempo. Nós temos que aproveitar o tempo porque os dias são maus. Remindo é considerando seriamente o tempo. Por quê? Por que ele diz remindo o tempo? Porque os dias são maus. Meus queridos, é hora de acordar. Já passou da hora de acordar. Porque os dias são maus. As coisas estão acontecendo de todas as formas, em todos os lugares, para todo mundo. Ninguém está fora disso e nós estamos todos neste contexto. Dessa luta toda, dessa confusão toda. Será que você consegue enxergar e perceber isso? Ou você está dormindo, anestesiado, dopado ou até mesmo enfeitiçado? Misericórdia, Senhor, misericórdia. Efésios 5,14. Aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 14, fala assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes. Existem muitas pessoas que estão dormindo, que elas não estão vendo o que é que está acontecendo realmente. E elas estão dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Por que ele diz, desperta, ó tu que dormes? Levanta-te dentre os mortos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, fala assim: ele nos deu vida, ou ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, a pessoa que está vivendo em pecado, ela está espiritualmente morta.
A pessoa que está distante de Deus, ela está espiritualmente morta, porque a vida está em Deus. Então ele fala: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, sai do meio daqueles que estão longe de Deus. Vamos despertar. Não é mesmo? Lá no Salmo de número 115, perdão. O Salmo de número 115 fala assim. Olha o que é que esse salmo fala. Salmo 115, os versículos de número 17 e 18. Ele fala assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendizemos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Os mortos não louvam o Senhor. Quem são os mortos? São aquelas pessoas que não estão vivendo na presença de Deus. Você vê isso nas reuniões de cultos, que existem pessoas que estão vivas adorando a Deus e outras que estão mortas. Estão ali, mas espiritualmente elas estão mortas, elas não conseguem adorar a Deus. Isso é muito sério, não é? Lá no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, olha o que está escrito. Eu quero te mostrar essa questão dos mortos, não é? Levanta-te de entre os mortos. Lucas, no capítulo de número 20, versículo de número 38, está escrito assim. Lucas 20, 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, vamos ter Deus na nossa vida para termos vida. A ausência de vida é ausência de Deus. Não é só de vida física e fisiológica e biológica, não. É de vida espiritual, porque às vezes a pessoa tem um corpo perfeito, mas espiritualmente ela está morta. Então, Deus não é Deus de mortos, porque os mortos não louvam a Deus. E Ele nos vivificou, nos dando vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que Ele diz, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos ver algo muito interessante aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 8. Olha que coisa interessante isso aqui. Eu quero que você entenda aonde é que nós vamos chegar. Mateus, capítulo 8. Do versículo 18 ao 22. Mateus 8, do versículo 18 ao 22. Está escrito assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba é aquele que tinha a responsabilidade e a autoridade e a autoridade mesmo, né, para passar a limpo a palavra de Deus, para escrever nos pergaminhos. Olha, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, ele usou Rabone, que significa mestre por excelência, mestre dos mestres, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você quiser me seguir, você vai ter que estar comigo aonde eu estiver. Só que eu não tenho uma morada certa. Cada hora eu estou num lugar e eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Agora preste atenção nisso aqui. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus replicou-lhe,
Jesus replicou-lhe: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Vocês estão entendendo isso? Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Não perca tempo. Prossiga comigo. É isso que ele está dizendo. Mas sepultar o meu pai, isso é perder tempo? Não. Mas ele está falando de um momento muito sério. E hoje, especificamente por causa da pandemia, nós estamos proibidos e limitados até mesmo de sepultar os nossos mortos. Olha que coisa séria. Não é para seguir Jesus, não. É por causa de uma pandemia. Nós somos proibidos de velar, nós somos proibidos de cuidar, nós somos proibidos de estar com a pessoa no seu leito de morte. E a pessoa parte sozinha e nós ficamos do outro lado. Nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, nos versículos 37 a 38, está escrito assim: porque ainda dentro de pouco tempo, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Mas, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Eu não tenho alegria nele. Eu não me alegro nele. Eu não me realizo nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que são da conservação da alma, que prevalecem e que permanecem e que dão continuidade naquilo que aprenderam, naquilo que creram. Por que é que Deus está falando isso? Por que é que a palavra de Deus está dizendo isso para nós? Que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Por quê? Porque aquele que retrocede é aquele que não está remindo o tempo. Ou seja, ele está deixando o tempo passar e ele está ficando para trás. Olha o que é que Deus diz através do profeta Isaías, no capítulo de número 1, no versículo de número 4. Olha que coisa séria isso aqui. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Eles abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Eles retrocederam. Deus está falando, usando o profeta Isaías aqui, falando do seu próprio povo, que o povo voltou para trás. Você conhece alguém que está retrocedendo? Que está voltando para trás? Ou que já voltou para trás? Nesse, o Senhor não se compraz. Porque o justo viverá pela fé e nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Lá no Evangelho de João, olha que coisa séria. No Evangelho de João, no capítulo de número 6. No Evangelho de João, capítulo 6. Meus irmãos, isso é a palavra de Deus. A Bíblia tem texto e tem contexto. E nós, quando vamos lendo, nós vamos entendendo e nós vamos percebendo aonde nós estamos, o que estamos fazendo. Qual tem sido o gerúndio na nossa vida? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos parando ou nós estamos prosseguindo? Nós estamos indo para trás ou remindo o tempo? Porque os dias são maus. O Evangelho de João, capítulo 6,
Do versículo, olha que coisa séria isso aqui, do versículo 60 ao 66. Diz assim: muitos dos seus discípulos, preste atenção nisso aqui, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muitas vezes as pessoas até não querem voltar ao culto porque o discurso é duro. Não querem ouvir a palavra porque a palavra é dura. E muitos dos discípulos do Senhor disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, meus irmãos, se murmuram pelas palavras de Jesus, imagina pelas minhas e pelas suas também. Imagine, não é? Murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Jesus perguntou para eles: vocês estão escandalizados com isso que eu estou falando? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Será que tem descrentes no nosso meio? Eu não tenho dúvida disso, não. Como que o senhor sabe, pastor? Pela vida que a pessoa vive, pelo comportamento, pela forma como ela responde e corresponde. Então, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto, preste atenção, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Olha, nós vamos ler até o versículo de número 66. À vista disso, aqui, eu quero que você olhe isso aqui. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Se abandonaram Jesus, não vão me abandonar? Ai, Deus, tem misericórdia de nós todos. Tem misericórdia. Olha, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Isso é novidade, meus irmãos? Infelizmente, isso é uma grande realidade, principalmente nos dias de hoje, quando nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus e muitos, por não terem um conhecimento de Deus e uma experiência real com Deus, principalmente de novo nascimento, eles não aguentam, não sabem remir o tempo e eles, como dizia o meu pai, cascam no cerrado. Somem. Minha avó falava, desgaiava, morra abaixo. Desgaiou, morra abaixo. Somem e não querem mais saber. Não aparecem mais. E se aparece, aparece só para dar um sinalzinho, mais nada. Isso é muito sério. Nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Olha uma coisa interessante sobre os que afastam do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo de número 8, do versículo 1 ao 8, é sobre a mulher adúltera. Jesus estava ali e os escribas e fariseus e os religiosos levaram a mulher adúltera até ele. Vamos ler o texto. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículos de 1 a 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério.
e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, Rabone, mestre dos mestres, mestre por excelência. Já que o Senhor é mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, preste atenção nisso aqui, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ou seja, Jesus ouviu e fez que não ouviu, fez que ignorou, mas ele não ignorou. Ele estava atento. Ele começou a escrever na terra, no chão. Olha que coisa interessante. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que não tem pecado, que esteja sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Pode começar a jogar pedra. Se tem alguém aqui que não é pecador, que não tem pecado. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E nós sabemos, não é? Que aqui, do versículo 9, fala assim: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. O que é que Jesus fez quando ele falou para eles? Jesus começou a escrever com o dedo no chão. E quando Jesus disse que quem não tinha pecado lançasse a primeira pedra, eles fizeram o quê? Foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. E Jesus continuou o quê? Escrevendo no chão. Meus irmãos, essa palavra é espírito e vida. Lá, 700 anos antes de Jesus, Jeremias no capítulo 17. Olha, aqueles escribas, quando ouviram o que Jesus falou, saíram de fininho e afastaram do Senhor. E Jesus escrevia o quê? No chão. Jesus escrevia no chão. Vamos ver aqui, capítulo 17, versículo 13, de Jeremias, fala assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam, que saem de fininho, que vão saindo, serão envergonhados, e eles foram. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Onde o nosso livro está sendo escrito? No chão? Onde o nosso nome, está sendo escrito? No chão ou no livro da vida? Se nós nos apartamos do Senhor, é no chão. Mas se nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, é no livro da vida. Olha que coisa interessante. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12, Daniel fala assim sobre os últimos tempos. Ele diz assim, Daniel 12, versículos de 1 a 4, ele fala: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do seu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, não no chão. Onde está o nosso nome escrito? No chão ou no livro? Eu creio plenamente que o meu nome está escrito no livro. Por isso que em Efésios 5,16 fala: remindo o tempo, porque os dias são maus.
A cada momento, as notícias pioram, meus irmãos. Sobre governo, política, sociedade, economia, religião, relativismo, confusão, desordem, incerteza, incógnita, perdas, muitas perdas, inclusive de vidas, milhares de pessoas morrendo, não é? Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita ou se resume apenas nesta vida, no mundo relativo, nós somos os mais miseráveis do que todos os homens. Se a nossa esperança está limitada aqui nessa vida, mesmo estando em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa, se eu quero a bênção de Deus só para Ele me dar uma casa, só para Ele me dar carro, só para Ele me dar bens, só para eu ter uma vida boa, só para eu ter isso, só para eu ter saúde, e não sobre a vida eterna, se a minha esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu falei outro dia sobre o relativo e o absoluto. O relativo é tudo que nos rodeia, é casa, são amigos, é igreja, lugares de lazer, de prazer, é tudo que está à nossa volta, é o relativo. Mas o relativo sem o absoluto só vai nos gerar frustração, uma atrás da outra, porque nada preenche o nosso vazio, nada nos dá a paz que excede a todo entendimento, somente o absoluto que é Deus. Então, lá em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Existem pessoas que, se Deus não der isso, não der aquilo, então ele fica magoado com Deus, ele fica com raiva de Deus, porque a esperança dele se limita apenas a esta vida. Ele não está pensando naquilo que está reservado para nós, que não se compara com absolutamente nada do que há de melhor aqui no mundo. Nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Onde está focado, colocado, posta, fixada a nossa esperança? Onde? Nessa vida? Nos homens? No governo? Na política? Nos partidos? Na religião? No relativismo apenas? Nas possibilidades humanas e terrenas? Ou em Deus, que é o absoluto, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Elohim, que é o Deus em plural, Deus no plural, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus humanado, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, o Eterno, o Hashem, Jesus, o Senhor dos Senhores. É nele que a nossa esperança está fixada. Se é nele, nós vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Deus tem tudo sob o seu controle. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 a 26, vamos ver. 1 Coríntios 15, de 20 a 26. Perdão, meus irmãos. De 20 a 26 fala assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Visto que a morte veio por um homem, mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine
até que haja posto, colocado, todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso que ele nos deu vida. Ele venceu a morte, não é mesmo? Ele venceu o diabo, ele venceu a morte. O salário do pecado é a morte, mas ele perdoou os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então já não tem mais morte para nós. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Tudo está sob o controle, a permissão e o limite do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Deus é soberano e a sua vontade é perfeita. Ele é o eterno, ele é o absoluto. Lá em Apocalipse capítulo 1, nos versículos 1 e 3, João escreve assim. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 3, João fala assim. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, não é qualquer um não, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, não é? As coisas que devem acontecer. E aqui no versículo de número 3, ele fala assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas ele fala que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Tem pessoas que assistem o culto, não fazem mais nada das coisas de Deus, e quando você pergunta o que foi pregado, não sabe. Essa pessoa vai saber ler, ouvir e guardar? Por isso que nós sabemos, pelo testemunho de vida, pelos frutos nós conhecemos, se a árvore é boa ou se é má, se o nome está escrito no chão ou no livro da vida. Pelos frutos conhecereis, está escrito. Tudo está sob o comando, a permissão e o limite do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, não é? As coisas que devem acontecer, ele disse, não que provavelmente acontecerão. Tudo está acontecendo debaixo do controle de Deus. Tudo, aos olhos humanos, tudo está perdendo o controle. Aos olhos de Deus, essa bagunça é um quebra-cabeça que está sendo montado para um fim, para um propósito eterno, o propósito de Deus. Será que você não entendeu ainda que só existe um lugar para fixarmos os nossos olhos? Para o alto. O nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da grande necessidade. Os nossos olhos só podem estar voltados para o alto, para o Senhor. O Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da grande necessidade. Aí no versículo de número 10 ele fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A ignorância, meus irmãos, é a arma mais poderosa que o diabo tem contra qualquer pessoa. Que o inimigo, seja ele espiritual ou humano, a ignorância é a arma mais poderosa que o diabo, que é do mundo espiritual, ou o homem, que é maligno, do mundo carnal, humano, físico, material. A arma mais poderosa para essa pessoa é a ignorância de nossa. Quanto mais ignorante nós formos, mais o diabo deita e rola e aproveita e faz um monte de coisas.
Por isso nós precisamos conhecer a verdade, para que a verdade nos liberta. Não é? Nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida. No livro do profeta Oséias, no capítulo de número 6, Oséias, capítulo de número 6, está escrito assim, capítulo 6, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Vamos dar continuidade. Vamos seguir conhecendo no gerúndio, não é? Em ação contínua. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, como a primeira luz da manhã que nasce, como a alva, a sua vinda é certa. Assim como amanhece o dia, ele virá. A sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia é aquela chuva que vem na primavera, antes da primavera, preparando as flores, preparando todas as plantações para a primavera. Assim como o amanhã é certo e a chuva serôdia é certa, o Senhor virá e o Senhor está voltando. Então, vamos ver de novo Efésios capítulo 5, para encerrarmos. Efésios capítulo 5, do versículo de número 15 a 16. Depois você leia de novo o capítulo 5 todinho, porque é muito importante. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, incoerentes, mas sim como sábios. O sábio sabe a hora, o tempo certo, a pessoa certa, a forma certa, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que Deus possa nos dar graça, sabedoria, para não perdermos tempo, para não voltarmos para trás, mas que nós possamos estar atentos e remir o tempo, porque os dias são maus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.